Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje, mais um estudo do nosso livro Força Soberana. Estamos no quarto estudo e o título do capítulo hoje é Energia Irradiante. Vamos falar hoje, é uma continuação, né? Na verdade, Força Soberana ele é um livro e mesmo que ele não é um livro de história contínua, ele tem temas que são contínuos. Então é como se fosse uma continuação do Formando Ideias, que foi o anterior, indo um pouco mais profundo em alguns conceitos. Então, como vocês já sabem, eu marco aqui as principais partes. Se quiserem ler o livro todo, procurem aí em bibliotecas ou em livrarias. Vale a pena, é um livro que vale a pena ler. E vem comigo, já curte, comenta, se inscreve. Eu sou Amanda Torres, palestrante e escritora especialista na área de bem-estar emocional. A mente é uma exuberância de energia que se irradia em todas as direções. Então, a nossa mente ela tem uma energia exuberante. Falou que nessa energia irradiante, ela é exuberante. Ela é enorme, ela é grandiosa. A energia que irradia em todas as direções. Então, onde nós estamos, nós irradiamos a nossa mente para todos os lados. Aí ele fala: precisamos saber qual tipo de energia que estamos dispersando no universo de Deus. Aí é que tá. Olha só, a energia ela se irradia em todas as direções. Então, já que ela se irradia em todas as direções, que tipo de energia eu estou irradiando? Esse é o convite que ele faz pra gente. Nós precisamos saber que tipo de energia que é essa. Que ela irradia é um fato. Agora, cada um tem um tipo de energia que irradia. Qual tipo você quer irradiar? Você está irradiando esse tipo que você quer? Então, é preciso fazer uma autoanálise para pensar sobre o que você está distribuindo para o mundo com os seus pensamentos. Aí ele segue aqui um pouco mais. Quando alimentamos o ódio por alguém ou por alguma coisa que não nos agracia, distorcemos a força divina, sendo assim filhos ingratos. Ele vem falar aqui, ódio por alguém ou por alguma coisa que não nos agracia. Uma das coisas que nós temos que ficar mais atentos para evitar de irradiar nessa energia, né, que nós irradiamos. Desculpa. Nessa energia que nós irradiamos é o ódio. Porque é uma das energias mais densas que tem, um dos sentimentos mais pesados que nós podemos sentir. E aí ele fala, né, que nós distorcemos a força divina e somos filhos ingratos. Por quê nós somos filhos ingratos? Porque nós temos toda a bondade de Deus por nós, todas as benesses do nosso universo, da nossa vida, da nossa existência, de tudo que tem ao nosso redor. E em vez de nós termos bons sentimentos, nós alimentamos maus sentimentos. Então, em vez de sermos gratos, eu já falei em outros estudos. Quando você não é grato por algo, o oposto da gratidão é a ingratidão. Então, se você não é grato, se você sente ódio, você não é grato pelo que você sente ódio. Então, você é ingrato. E aí ele fala, né, de distorcer a força divina. Porque é justamente você pegar, porque tudo é criado para o bem. Você pega aquilo e passa a usar, de certa forma, né, porque às vezes não é em ações, mas é em sentimentos e em pensamentos, no caso aqui do ódio, a usar de forma distorcida. Da forma que você não foi criado para usar aquilo ali daquela forma. E aí ele fala, o ódio causa danos de difícil reparação no cosmo orgânico. E com o tempo, o corpo ou os corpos perdem a defesa natural. E essas energias queimadas tornar-se-ão em enfermidades. Quem me acompanha no Instagram já viu eu falando. Aqui, ainda até agora, ainda não tinha chegado tanto especificamente para falar sobre a doença, mas já falei um pouco também. Mas é justamente isso, olha só. Você causa danos de difícil reparação no cosmo orgânico.
O ódio, ele vai deteriorando o nosso organismo. Todos os sentimentos ruins deterioram o nosso organismo físico, a nossa saúde de forma geral. Nem se diz da saúde emocional e mental, né? Mas ele deteriora também o nosso corpo físico. E o ódio é o que mais deteriora, como eu acabei de falar, é o sentimento, um dos sentimentos mais pesados, com a energia mais densa que existe. Então ele vai deteriorando e aí ele fala, ó, de difícil reparação. Aí você tem que fazer todo um movimento, né? A partir do momento que você começou a causar esse desequilíbrio, é todo um movimento para voltar ao equilíbrio. Não é tipo assim, a partir de amanhã eu vou me vigiar e não vou sentir mais ódio, e aí pronto, a saúde voltou na sua vida. Então é melhor a gente evitar de que isso nos cause danos orgânicos do que a gente repare o que ele já causou. E ele fala, né, que a gente perde a defesa natural. E aí as energias que nós queimamos usando para o ódio, para o mal, para os sentimentos inferiores, eles se tornam enfermidades. É uma coisa que se chama psicossomatização. A psicossomatização é justamente quando o que acontece dentro de você, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, ele passa a se imprimir no seu corpo de alguma forma. O ódio, ele se imprime muitas das vezes, causando tumores, alguns desarranjos na área digestiva. Então, eu não tenho estudos profundos sobre, mas eu já estudei algumas coisas sobre algumas doenças causadas pelos sentimentos, e esses são recorrentes na literatura. Aí ele ainda fala, as enfermidades são pedidos de harmonia dos corpos com o princípio único da vida. A enfermidade, ela sempre está ali para te informar alguma coisa. Não é? Ela não surgiu ali, não, ó, olhei para esse corpo aqui e vou pegar nele. Não é. A enfermidade, ela acontece, tanto enfermidades que são do organismo, quanto enfermidades que poderíamos dizer como externas, né? Um vírus, uma bactéria. Todas elas vêm por um motivo. Se você observar, qualquer dessas doenças infecciosas, muitas vezes você vê dentro de uma mesma casa algumas pessoas que pegam a doença e outras não, mesmo tendo o mesmo convívio. Isso tem a ver com a vibração da pessoa, porque se ela não vibra na mesma faixa daquela doença, ela não pega. O resumo é esse, tá? Não vibra na mesma faixa. Tem a ver com várias coisas aí dessa vibração. Mas o resumo é esse, quanto mais alto você vibra, menos doenças te alcançam dessas infecciosas, né, que são as externas. E as internas, né, que são causadas de dentro para fora, elas também dependem da sua harmonia vibracional. E aí por isso que fala que são pedidos de harmonia dos corpos com o princípio único da vida. Qualquer enfermidade que a gente tem, nós precisamos parar, observar qual a ação que eu tenho alimentado e que eu tenho vivido que me levou a ter um desequilíbrio que resultou em uma doença. Talvez vocês possam achar que isso é viagem, ou que então seria muito fácil, que aí é só se equilibrar emocionalmente, a doença vai embora. Se equilibrar emocionalmente fosse fácil, a gente seria já equilibrado e não esperaria adoecer para se equilibrar emocionalmente para depois se curar, né? Então não é tão fácil assim. Às vezes a teoria parece um pouco mais simples do que a prática, mas o resumo é esse, realmente. Na verdade, todas as doenças são curáveis, não existe nada incurável. Agora, se eu estou disposta e capaz de fazer a mudança necessária na minha vida, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos para alcançar essa cura, aí já é outra conversa. Se eu estou disposta e capaz e tenho crença de que eu consigo, de que eu posso e que eu mereço, a cura vem. Então, as energias que irradiam em torno de nós provêm de dentro. Os sentimentos são portadores dessa luz ou das trevas. Tudo o que está ao nosso redor é reflexo do que eu sinto, né? Que ele fala aqui dos sentimentos, do que eu externalizo
com a minha mente, com o meu sentimento. Tudo o que acontece ao nosso redor. Então, se às vezes você acha que tá tudo muito... Nossa, hoje o dia foi pesado demais, aconteceu isso, e foi difícil, e briguei no trânsito, não sei o quê. Se observe. Se observe, porque pode ser que você tá com alguma... às vezes você não é aquilo ali, mas às vezes naquele dia você tá ali um pouco mais nervoso, um pouco mais cansado, um pouco mais irritado, e acabou gerando em torno de si um pouco de desarmonia que trouxe um dia difícil. E aí você vai me falar, mas se eu briguei no trânsito é porque a outra pessoa que agiu de tal forma, não fui eu. Você se sintonizou com aquela pessoa. Ela também talvez estivesse ali com sentimentos e emoções desequilibradas e vocês, fizeram um imã e se encontraram no trânsito para ter uma briga. Então, tudo. Aí ele fala, os sentimentos são portadores dessa luz ou das trevas. Então, se tudo que está ao meu redor está sendo irradiado a partir de mim e atraído por mim, eu tenho que pensar o que os meus sentimentos estão portando. Se são luzes ou se são trevas. O tempo todo vocês vão ver aqui nesse livro que o convite é esse, de você olhar para si, perceber o que você tem sentido, pensado, vivido, irradiado, acreditado e rever isso. Não é do dia para noite. No último estudo eu falei sobre isso, ou no penúltimo, não me lembro. Assistam todos aí que vocês vão ver, eu já falei sobre isso, que não é de repente que as coisas acontecem. Não é hoje que vocês estão vendo isso e falam assim, a partir de amanhã eu sou uma pessoa equilibrada, eu não irradio mais nada de desequilíbrio. Não é gradativo. É um exercício diário que a gente vai criando o hábito dentro de nós de melhorar o que nós irradiamos cada vez mais. Nós não conseguimos ainda anular totalmente o irradiar coisas ruins. Mas, à medida que nós nos habituamos a irradiar cada vez mais coisas boas, o período em que nós temos alguma sensação ali desagradável, algum sentimento que não está ligado às coisas mais altas, elas são anuladas pelas coisas boas e os sentimentos bons que a gente sente. Então, a gente tem que ir trabalhando para que a maior parte do nosso dia seja positiva. E ele ainda fala... Aprendamos a escolher o que devemos pensar, idear e fazer, para que a vida entre em sintonia com a vida maior. É o que eu acabei de falar, né? A gente tem que ter o hábito de fazer as coisas. E é isso, aprender a escolher. Não é que de repente, não, agora eu vou me conectar com o alto aqui, e aí agora... Mudei minhas ideias, né? Ele fala que ideias, o que eu penso, o que eu faço, né? Mudei. Não. Na verdade, estar ligado ao alto, estar ligado com as boas energias, com equilíbrio, com harmonia, é uma escolha. Assim como estar ligado ao mal também é uma escolha. Então, nós sempre temos escolha. Depende de nós escolher. O que nós iremos, como ele disse aqui, pensar, idear e fazer. Porque às vezes eu acho que eu não estou escolhendo, mas não escolher também é uma escolha. Então é melhor você ser quem escolhe estar no bem do que quem se abstém, quem escolhe se abster, ou quem escolhe estar em outro caminho, o caminho do desequilíbrio. Então já vai escolhendo aí, vai pensando aí no que você vai escolher melhor. Seguindo, ele fala, a luz que irradia no espírito e em torno dele tem muitas procedências e pode se modificar em momentos, se mudarmos o modo de agir. Então, olha só, falei ali que tem um período para que a gente alcance esse equilíbrio necessário, mas essa luz que se irradia de nós, ela pode mudar imediatamente. A partir do momento que eu mudo meu modo de agir, de pensar, de sentir. Então, não é que eu consigo o equilíbrio imediatamente, mas eu consigo passar a irradiar luz imediatamente, assim que eu escolho agir, pensar e viver diferente. Então, eu passo a irradiar. Às vezes, não é uma luz assim que é um farol, né, que tá lá, pá.
no meio do mato, todo mundo acha. Às vezes começa assim com a luzinha de um vagalumezinho, mas é luz. Luz é luz. Às vezes não ilumina o caminho de todos, mas às vezes uma lanterna pode iluminar o seu caminho. Então já é uma luz ali que tá abrindo caminhos para que daqui a pouco você vá aumentando, né, a potência dessa luz. Aí ele dá uma dica. Oração e vigilância devem ser uma constante. Já falei de oração antes, já falei que vai ter estudo que fala mais especificamente sobre a oração, mas vocês vão ver que várias vezes ele fala sobre isso. A oração, ela é necessária, independente do que você acredita, que seja... Eu não tô falando aqui, como eu já disse, a gente não tá falando de religião. Então, às vezes, você se conecta, né? Ou é com Deus, ou com algo maior, ou é com o todo, ou é com o universo. Como você chamar essa força, que é a força soberana sobre a qual nós estamos falando, é com ela que você deve falar na sua oração. É preciso fazer essa conexão diariamente. Como eu disse lá no estudo 2, pelo menos ao acordar e antes de dormir, é necessário fazer uma oração, por menor que ela seja. Que seja agradecendo pelo dia que se inicia, pelo dia que se encerrou, o que for. Mas é preciso manter uma conexão diária com algo maior, o algo maior no qual você acredita. E a vigilância? A vigilância não é vigiar os outros, nem um vigiar assim que seja tipo uma sentinela em cima de você, tipo, nossa, meu Deus, eu não posso errar, não sei o quê. A vigilância é justamente esse convite que ele tá fazendo aqui, que ele fez logo atrás ali, para você prestar atenção no que você tem irradiado. Essa é a vigilância, não é tipo assim, nossa, não posso errar, tô vigiando. Não, é você compreender o que você tem irradiado, o que você tem sentido, o que você tem pensado. Porque a partir do momento que você se observar, essa palavra boa, se observar, essa vigilância é o de se observar. A partir do momento que você olha para si, você começa a entender melhor como você tem agido e reagido às coisas e como você tem vivido sua vida. Porque a partir do momento que você se conhece mais, você consegue ajustar a rota para você seguir num caminho melhor cada vez mais. Então é esse tipo de vigilância, o de se observar, não o de se cobrar, não de ser polícia de si mesmo, é o de se observar para se equilibrar. Estamos em uma eterna transfusão de forças. Eu falei para vocês no último estudo que tudo é energia. Tudo é energia. Aqui se fala em várias literaturas aí nessa área aí, nossa, da ligação com as forças soberanas, aí, com as forças superiores, falam sobre a energia. E para quem é mais científico, a ciência também diz exatamente a mesma coisa. Porque todos nós somos feitos de átomos, e átomos são exclusivamente feitos de energia. Tudo é feito da mesma matéria. Você vê isso em vários tipos de vertentes e de estudos diferentes, falando com palavras diferentes, mas exatamente a mesma coisa. Nós somos todos feitos da mesma coisa. Trazendo para a ciência, no caso, são os átomos, né? Chamados de átomos, que são feitos de energia. Então, todos nós somos interligados uns aos outros e às coisas e a tudo, ao universo. Nós somos interligados. Então, a gente está nessa eterna transfusão de forças. Transfusão de forças com o universo, com o ambiente que nós estamos, com as pessoas ao nosso redor. Então, nós estamos nessa constante troca de energias. E que tipo de energia que eu estou transfundindo? Quando a gente vai fazer transfusão de sangue, a gente não pode receber qualquer sangue. Nós temos que receber o sangue que combina com o nosso, certo? Quem não sabe, é assim que funciona. Tanto é que você tem que saber seu tipo sanguíneo e o fator RH. Porque, além de tudo, se você tiver com o tipo sanguíneo certo, mas o fator RH errado, também não dá certo. Então, para você transfundir sangue, é o mesmo tipo. O mesmo tipo que está no saquinho é o que corre nas minhas veias.
Para eu transfundir energia, vocês acham que vai ser diferente? Não é tão específico como sangue A, sangue B, sangue O, mas é bem parecido. A energia que eu troco com as coisas e com o mundo, com o universo ao meu redor, é compatível com a energia que corre em mim, que corre nas minhas veias, digamos assim. Então, só que tem a diferença, né? Que a do sangue ali, você nasce com ele e se mantém com o tipo sanguíneo ali. A energia você não precisa. Nascer, crescer e viver com a energia igual. Inclusive, no Pérolas da Alma e o primeiro estudo, eu falo justamente isso, sobre a mudança. Porque se achar aí que não muda, não é verdade, isso não existe. Saibamos que não existe nada escondido. Em tudo que fazemos, temos testemunhas em torno de nós. Então, mesmo que eu faça algo que não está na vista de alguma pessoa, né, ninguém viu eu fazendo. Primeiro de tudo, antes mesmo de falar sobre essa transfusão da energia de novo, primeiro de tudo, tem alguém que viu você fazendo. Você. E sabe uma coisa que você tem? Consciência. Você pode achar que você não tem, que você não tem, você consegue fazer coisas aí que não afetam sua consciência, mas isso é mentira. Nós temos dentro de nós, gravados, todas as leis divinas. Todas as leis ligadas ao bem estão gravadas dentro de nós. Então eu posso tentar me enganar conscientemente que eu fiz algo errado e que não tô nem aí. Mas dentro de você, você sabe. E aí você já nem precisaria de mais ninguém para poder ver você fazer. Porque a sua consciência, em algum momento, vai te lembrar daquilo. Algumas vezes, digamos que vai te cobrar mesmo. É essa palavra que às vezes acontece. A sua consciência vai te cobrar. Além disso, como acabei de falar que todos nós estamos interligados, então não há nada que fazemos que não reverbera na energia que existe em todos nós. Então, ainda que eu me engane, tente enterrar a minha consciência em algum lugar, as energias aconteceram. E elas vão fazer o trabalho dela para trazer de volta o equilíbrio que você desequilibrou. Então, melhor fazer certo logo de primeira para poder não ficar rodando em círculos aí, consertando o que você andou fazendo e achando que ninguém estava vendo. E aí ele ainda fala, a humanidade já se encontra amadurecendo. Então, a humanidade ela está já num nível que não é um nível primitivo, de quem nem sabia o que era, né? Um pessoal que achava que raio era Deus, que era Deus assim, era um Deus, tá? E não que era uma força divina, porque na verdade tudo é força divina, né? A gente já está numa era da humanidade que as pessoas compreendem melhor o funcionamento das coisas de forma geral e com isso o funcionamento da conexão divina também e compreendem melhor essa nuance do bem e o mal aí que tem seus atributos e que todos nós sabemos aí as consequências de um e do outro. Todos temos essas consequências dentro de nós, às vezes não tão conscientes quanto outros, mas nós temos essas noções. E aí a humanidade ela está amadurecendo a ponto de que a maioria, neste momento, esteja um pouco mais consciente e vamos chegar num ponto em que toda a humanidade terá mais consciência diante do equilíbrio, da harmonia, da bondade. Vai ser legal, né? Aí ele fala, a lei da economia é força poderosa, que nos cria embaraços para o futuro se desperdiçarmos o que a vida nos dá com todo carinho e que nos é ofertado somente por amor. Aí aqui ele vem falar um pouco agora sobre os recursos que nós temos, né? Recursos de várias formas, sejam recursos financeiros, recursos do que a gente tem, recursos naturais. Desculpa. Ele vem falar sobre
é essa força poderosa, que é a lei da economia. Não é a lei da economia de ficar economizando coisas. É a lei da economia de usar com equilíbrio tudo que nos é fornecido. Porque se tá ali, foi bondade divina de ter entre nós algo. Então, que a gente não abuse de qualquer coisa, qualquer recurso que nós tivermos em detrimento da humanidade como um todo. Basicamente é isso que ele fala. Da gente não ficar desperdiçando, da gente não ficar também ajuntando, né? Ficar fazendo miséria das coisas. Ele fala justamente para você ter o equilíbrio. Essa lei da economia, ela fala sobre o equilíbrio no uso das forças que nós temos. Aí vai parecer assim, nossa, mas estava falando aqui agora de energia radiante, de repente tá falando de equilíbrio no uso das coisas. O uso da energia que nós irradiamos também é parte dessa lei de economia. Então, nós precisamos saber usar essa energia que nós irradiamos, que os outros irradiam para nós também. E ele ainda fala um pouco mais sobre essa lei da economia. Ele fala assim, deves compreender o que é desprendimento e nele viver, mudando assim a vibração do próprio planeta. É importante nós compreendermos sobre o desprendimento, porque tem muitas nuances aí com a palavra desprendimento, que as pessoas vão ali tentando encaixar uma coisa ou outra, e que nem sempre é desprendimento. Tem pessoas que acham que desprendimento é você abandonar tudo que você tem e viver outra vida. Outros acham que desprendimento é você não se importar com nada. E na verdade, alguns acham que quem tem muito não tem desprendimento. Na verdade, o desprendimento está totalmente ligado ao desapego, né? Quando você é apegado, às vezes você não tem muito, mas você é apegado àquele pouco que você tem. Ou você é apegado a alguma pessoa, ou você é apegado a algum sentimento que você já deveria ter mudado. Às vezes você é apegado a uma vida de sofrimento aí, que você sempre faz a mesma narrativa e você se apega a ela. Tudo isso é apego, que é o contrário do desprendimento. O desprendimento, ele requer que você desapegue das coisas. Você deixe ir, deixe só passar. Esse que é o desapego, o desprendimento verdadeiro. É quando você não se apega, você não resiste a algo, retém algo para si. Então você pode ter coisas, mas você pode ser desapegado dessas coisas. Ao contrário de algo que às vezes a pessoa tem poucas e se apega a elas porque tem medo de perder até o pouco que tem. E aí Jesus fala, né, que até o pouco que tem poderá perder. E ele fala da vibração do próprio planeta. Gente, olha a importância de cada um de nós começarmos a escolher melhor. Às vezes você acha assim, mas tem 8 bilhões de pessoas no planeta. Mas e se cada um desses 8 bilhões tomarem consciência e melhorarem a vibração do planeta? Nós somos cada um desses 8 bilhões. Cada um de nós somos um de 8 bilhões. E cada um de nós pode começar a fazer a diferença aqui e agora. Então faça a diferença. Comece de onde você está, fazendo o mínimo que você conseguir fazer, pelo menos. Às vezes você não consegue o máximo, mas o mínimo, bem feito, é o seu melhor que você dá conta hoje, faça. Porque você faz diferença no mundo e na vibração do nosso planeta. E o planeta precisa de nós para trazermos mais equilíbrio. Ele fala, a Terra tornar-se-á um paraíso se os homens que nela estagiam mudarem de ideias. E o melhor caminho é copiar as ideias do Cristo. Então, a Terra ela vai se tornar paraíso se os homens conseguirem passar a equilibrar seus sentimentos, seus pensamentos. Ele fala aqui sobre copiar as ideias do Cristo. Na verdade, o que é? É o modelo de vivência que ele teve. Você vê ali que durante toda a história dele não tem momentos, né, de ódio, de manter ali sentimentos ruins perdurando dentro de si, de não ter gratidão, qualquer coisa do tipo. Existem outras pessoas também que nos dão muitos exemplos de bondade. Ele é o exemplo assim que nós temos, né, mais conhecido, o mais
equilibrado, digamos assim, mais harmonioso, mas existem vários exemplos. Procure aí saber mais, né? Até mesmo o próprio Buda tem uma história de vida muito bonita. Também, né, buscou bastante equilíbrio e tal, com outra vivência diferente. E várias outras pessoas aí, pode procurar saber, gente. Temos exemplos, é o que não falta. E aí Mira mesmo nos aponta ao exemplo maior, que é o do Cristo. E para terminarmos aqui, o homem passará a irradiar sua luz, dando conhecimento a Deus, do quanto ele está se esforçando para melhorar. Então, olha só, o homem passará a irradiar a luz não é quando ele se tornar perfeito, luz, bondade suprema. É quando ele está se esforçando para melhorar. Você está se esforçando para melhorar? Se você está, você já está irradiando luz. Como eu disse, não sei o tamanho da luz que cada um de nós está irradiando aí. Cada um pense no tamanho da luz que está irradiando. Mas se você está se esforçando para melhorar, está irradiando luz. Continue neste caminho. Vejo você semana que vem e muito bom ter vocês aqui comigo hoje.